seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei
Graça e paz. Amanhã, nosso culto profético, às 8h30 da noite, é com o pastor Paulo Canuto. E no sábado, nós vamos ter a ministração de casais presencial somente na igreja da Vila Iná e na igreja da Flórida. É que nós vamos ter o casamento aí do Gustavo lá na Igreja Viana, então nós vamos limitar a ministração dos casais na Flórida e na Vila Iná. Todos que desejarem estão convidados aí para participarem presencialmente. Domingo, nós temos o culto às 10 e às 18 presencial e online. E na segunda-feira, o nosso seminário, módulo 11, do seminário é 8h30 da noite. Terça-feira, nossa última aula do módulo 3, do curso de obreiros, e vamos começar na outra semana o módulo 4, o último módulo. E na quarta-feira, nosso Café com Deus. Bem, eu vou dar um resumo das mensagens desse final de semana. Isso. Está duro aqui. Vamos lá. O pastor Allen, acho que tem que liberar aqui, tá? Bom, o pastor Allen na Igreja Viana, ele ministrou sobre aquela parábola num outro enfoque, sobre a quarta semente, baseado em Mateus 13:8, que diz sobre a semeadura, que o agricultor, que somos nós, ele colocou nós como agricultores, né? Que semeou e o agricultor não teve sucesso, teve frustração, mas ele teve uma quarta, ele chamou de quarta semente, que ele semeou e essa semente produziu 100 vezes mais. Então, isso cobriu toda a frustração dele. Então, ele incentivou para que nós, agricultores, sejamos perseverantes na oração, na palavra, na igreja, sabendo que nós temos uma semente que vai o quê? Frutificar 100 vezes mais. É um outro enfoque mais abençoado, tá? Lá à noite, na Vila Iná, o pastor Carlos citou a passagem de Simão Pedro. É um texto famoso, né? Diz assim: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Esse amor que Pedro respondeu, ele disse: eu gosto do Senhor. E Jesus perguntou: você ama incondicionalmente? Então Pedro não respondeu exatamente como Jesus perguntou, tá? Então, nesse período, Pedro tinha negado a Jesus, errado bastante, traído a Jesus. E o resumo foi: gostar de Jesus não é suficiente para se manter fiel a Ele, e muito menos ser frutífero. Por outro lado, depois de algum tempo, ele aprendeu a amar incondicionalmente a Deus e não gostar de Jesus. Isso transformou Pedro, isso aconteceu depois do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo transformou Pedro em uma pessoa fiel, corajosa e frutífera. E isso veio com o Espírito Santo na vida dele, tá bom? Interessante, né? Vamos lá. O pastor Marçal, ele ministrou lá no Panambi de manhã. E ele citou esse versículo de Paulo, em 2 Coríntios 8:5, que diz assim: não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, ou seja, de coração se deram, primeiro ao Senhor, e depois serviram a igreja, aos outros. Por isso o tema é coração e mãos. Primeiro a gente tem que ser íntegro para Deus, para depois sermos frutíferos no nosso ministério, tá? Então, o Senhor tem um chamado para cada um de nós? Sim, todos têm. Mas para a graça se manifestar, precisa de um coração inteiro para Jesus primeiro.
não metade do coração, uma parte, não, 100%. Primeiro, Deus precisa ter o nosso coração. Então, tem que ter um alinhamento entre o coração e o nosso serviço na casa do Senhor. Tá? Seremos úteis no reino de Deus se tivermos um coração íntegro. Bacana, né, gente? Vamos para outra. A Rosângela pregou na Vila Iná de manhã. Ela fez uma comparação aí do nosso crescimento desde o nosso nascimento, tá bom? Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5,14. Ou seja, alimento sólido espiritual é para pessoas adultas espiritualmente. Ela começou com a gestação. Como que começa uma gestação espiritual? Eu coloquei com minhas palavras, tá? É quando todo filho de Deus é considerado filho de Deus quando tem um novo nascimento. Começa pelo nascimento. A nossa vida em Cristo só começa com o novo nascimento, quando o Espírito Santo entra em nossos corações. Então, a experiência com o Espírito Santo. E depois de um tempo, é uma fase de desmamar, é uma fase um pouquinho maior, que a pessoa está numa transição para começar a crescer. Batismo nas águas, coisas assim, né? Ela se torna criança. A frase que eu coloquei não está muito boa, não. Exige uma busca incessante. A criança é a fase que a gente tem que buscar muito a Deus. Por quê? Senão a gente vai ser enganado e vai voltar para trás. É a fase de criança cristã, tá? Espiritual. É a fase que a gente aprende muita coisa, temos muitas experiências novas, mas é a fase que nós podemos ser enganados também. Então, é uma fase de criança. Tá? Ela fala sobre a fase de adolescente, que é aquela fase que a gente começa a questionar as coisas e começa o trabalho de Deus no nosso orgulho, e na nossa submissão a gente começa a se tornar autossuficiente espiritualmente. Né? É a fase de adolescência. Essa fase, ela ministrou que existe muita Bíblia e muito Espírito Santo para o adolescente avançar para a fase adulta. E demora um tempo, tá? Porque tem gente que tem fase 1 de adolescência, fase 2, 3, 4 e vai longe, né? Mas temos que chegar a um nível de adulto maduro. Quando a pessoa tem sede e é submissa e é dirigida pelo Espírito Santo, são filhos maduros, que são muito obedientes. Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Bom, o Babolim, ele pregou lá em Biúna à noite. Ele pregou sobre nuvem e fogo que acompanhava o povo de Israel para levar para a terra prometida. Né? Então, em Êxodo 14, 19 a 25, ele diz: a coluna de nuvem e fogo guiavam e protegiam e libertavam dos egípcios o povo. Demonstravam que o Espírito Santo estava em cima deles. Nuvem e fogo estava acima do povo. E dirigia o povo, protegia o povo. Ele jogou agora para João 16, 7, 11, que é o Novo Testamento, é hoje. Ele diz assim: o Espírito Santo, depois que Jesus subiu, ele começou a habitar dentro de nós e não sobre nós, nos guiando, libertando e protegendo. Hoje temos ele como nosso ajudador, dando direção. O Espírito Santo nos ajuda, nos liberta, nos guarda. E ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, só que não sobre nós, dentro de nós. Bacana, né? É isso aí, habitando dentro de nós. Vamos lá, o Ricardinho, ele ministrou na Ressaca, ele comentou sobre a fé como estilo de vida, e ele ministrou uma mensagem sobre o experimentando o melhor de Deus hoje. Aí ele diz: mas como que eu posso experimentar o melhor de Deus cada dia? Primeiro, não desejar coisas criadas, mas desejar o que Deus cria. Ou seja, Deus é um Deus criador e tem uma coisa nova para mim e para você. E não repetições. Às vezes não. Ele quer dar algo de primeira mão e não de segunda mão. Segundo, como alunos do Senhor, precisamos aprender a obedecer ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Ele sabe muito mais do que nós. E outra, e se formos fiéis
em obedecê-lo nas pequenas coisas, com certeza Ele promete que dará muitas coisas. Vamos lá. Lá na Flórida foi o obreiro Arthur. Acho que ele pregou pela primeira vez, hein? Então, ele citou 2 passagens famosas que diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Aí ele deu um testemunho dele, porque ele nasceu numa família cristã, ele viu a sua mãe lendo a Bíblia, orando. E fez com que na juventude, apesar dele ter se afastado por um tempo na juventude do Senhor, ele voltou. E depois de casado voltou para os caminhos do Senhor, insistiu para os pais, eu, você, quem tem filhos mais novos, eu não, os mais novos, para que os pais conduzam seus filhos dentro da igreja, da palavra do Senhor, lendo a palavra, seja um exemplo, uma referência para os seus filhos, tá bom? Lá em Ilhabela, Marcinho, citou a mesma passagem da Vila Iná, na pregação à noite, foi no memorário quase. Ele também falou sobre o amor incondicional de cuidar da igreja do Senhor. João 21, amas-me, né? Então apacenta minhas ovelhas. Esse amor faz com que amor incondicional, o amor de Deus, o ágape, faz com que nós renunciemos a algumas coisas dos nossos prazeres por amor aos outros, né? Exemplo, Pedro teve que ser restaurado, porque ele aprontou muito no passado, né? Aprontou, quer dizer, ele traiu, né? Em seu relacionamento com Jesus. E assim também fez um paralelo. A igreja também precisa de ser restaurada com seu compromisso com a palavra, com os outros, para que esse amor venha o quê? Crescer o amor ágape, tá bom? Então essas foram as mensagens desse final de semana. Que Deus abençoe a todos. Tchau. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai, vem me quebrar.